Meu nome é Márcia Gonçalves, eu sou professora da disciplina de psiquiatria da Unital. E esse trabalho foi realizado em conjunto com o professor Arnaldo Dalpino Júnior, que é professor adjunto de Física Atômico-Molecular do ITA, na época vice-presidente da Associação Paulista de Física, presidente da Olimpíada Paulista de Física, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e o professor Dr. Maurício Ruve, também com pós-doutorado no mesmo setor. Bom, vamos lá. Nós vamos ter que falar de inteligência artificial, então eu vou fazer um pequeno apanhado do que seria a inteligência artificial. Primeiro, o que é a inteligência, né? A inteligência, segundo Piaget, seria uma adaptação ao ambiente físico e social. A inteligência é só humana? É um ponto de vista altamente antropocêntrico, né? Dentro da fisiologia humana, nós temos que o cérebro humano possui cerca de 100 milhões de neurônios, que acionam 10 quatrilhões de interconexões por segundo. Aqui estão os constituintes da célula, membrana celular, citoplasma, núcleo celular, diferentes partes da célula, axônio, soma, dendrito. Aqui ele em microscópio eletrônico. Aqui fotografia dele mesmo, né? Quer dizer, eles existem, elas existem, né? E a estrutura interna do cérebro humano, então, vai ser uma sinapse se juntando com outros neurônios, que se liga a um outro neurônio, com os dendritos, e assim vai fazendo uma grande rede, né, de bilhões de neurônios interligados. E a inteligência artificial? Esse termo, né, aí foi utilizado pela primeira vez em 1956 por Markov, né, ele deixou, assim, o estudo das faculdades mentais mediante o uso de modelos computacionais. E os sistemas, né, de inteligência artificial se agrupariam então, em 4 categorias: sistemas que pensam como humanos, sistemas que pensam racionalmente, sistemas que agem como humanos e sistemas que agem racionalmente. As aplicações das redes neurais vão ser na visão artificial, pelo computador, né, reconhecimento de imagens, análise, processamento de linguagem natural, tradução automática, reconhecimento de voz e fala, análise automática de textos. Isso agora já está bem adiantado, né? A gente tem o Waze, a gente tem uma série de coisas que fazem parte. Sistemas inteligentes para exploração de dados, né? Sistema de ajuda diagnóstico, no caso, diagnósticos médicos, sistemas para classificação e sistemas de ajuda e decisão. Dentro dos, também temos modelos cognitivos, que seria análise e validação de modelos baseados em estudos psicológicos. Dentro da lógica formal, né, que seriam linguagens de inteligência artificial, prova automática de teorema. As duas abordagens da inteligência artificial seriam, então, primeira, né, a inteligência artificial simbólica, que seria um sistema baseado em ideias genéricas, abstratas, que manifestam um comportamento inteligente, e a conexionista, que apresenta um comportamento inteligente com dados palpáveis, numéricos. Um breve histórico da inteligência artificial. Na primeira fase, até 1875, começou a existir a visualização do neurônio por Golgi, né? Foi, então, o começo de uma compreensão da fisiologia humana. Numa segunda fase, de 1875 a 1943, o neurônio de Macaulay-Pitts, que seria, então, que fez com que os cientistas entendessem melhor a inteligência humana em estudos de psicologia e neurofisiologia. Na terceira fase, de 43 a 56, houve uma reunião, né, em Dartmouth College, que seria simular a inteligência humana, né, através das capacidades computacionais. Houve um hiato muito grande aí entre 56 e 69, e depois veio a quarta fase, né, de 69 a 81, que seria, então, o advento dos computadores de quinta geração, né, que seria, então, encontrar para a inteligência artificial aplicações práticas. Numa quinta fase, de 81, né, foi uma primeira conferência internacional, já nos anos 80, né, de redes neurais, então você vê que isso é novinho, né, porque 1987 foi ontem, né.
O objetivo, então, renascimento da inteligência artificial, simbólica e conexionistas, e a sexta fase, que começou em 87, que seria, então, o alargamento dessas aplicações das redes neurais e a falta de as limitações que nós temos hoje, a falta de uma análise matemática profunda sobre as capacidades dessas redes neurais. O neurônio artificial. Nós temos o neurônio humano, que ele está lá, a gente já viu até a fotografia dele, mas o neurônio artificial é uma abstração. Ele trata-se de uma estrutura lógico-matemática que simula o comportamento e as funções do biológico. Eles são as unidades da rede neural. Analogia, né, com o biológico seria o perceptron, né, os dendritos substituídos por entradas, as ligações com o corpo celular artificial, que seria o peso, simulando as sinapses, e os estímulos, né, são processados pela função de soma. O limiar de disparo do neurônio biológico foi substituído pela função de transferência. Então, aqui, que bonitinho, né, as entradas, transferência e a saída. Função de soma, que seria o trabalho que ela tem. Nós temos as entradas dos neurônios, os pesos, né, que seria a parte funcional, e a saída. A rede neural artificial, ela vai combinar, então, diversos neurônios artificiais e nós podemos formar o que é chamado de rede neural artificial. Nós vamos, então, aqui apresentar um modelo conexionista inspirado na estrutura cerebral, redes de neurônios interconectados por sinapses excitatórias e inibitórias. Então, está aqui, né? Tudo na parte de orientação matemática. Nós vamos, então, dar uma entradinha no esquema da unidade de Macaulay-Pitts, né, que seria a organização em camadas em 3 grupos, que seria a camada de entrada, os padrões são apresentados à rede, a camada intermediária ou escondida, né, onde é feita a maior parte do processamento através das conexões, e a camada de saída, que seria o resultado final e concluído. Tipos de redes, nós vamos ter, então, como que esses neurônios vão se conectar? Vão se conectar por redes diretas, né, feed-forward, a linha de informação não apresenta ciclos, e redes recorrentes, feedback com backpropagation. Então, a topologia das redes neurais, diretas, né, em feed-forward, em 3 camadas, está aqui, entrada, camada intermediária, camada de saída, né, o resultado. A rede direta em feed-forward, aí no caso, né, que seria neurônios estáticos, os naturais estão aqui, os artificiais estão aqui, né, a rede neural mais popular. Então, imaginemos que o cérebro tem uma rede neural dentro do organismo, e a rede neural vai tentar simular, né, as redes neurais artificiais vão tentar simular. Então, as entradas, os pesos, os neurônios intermediários, os neurônios de saída e a saída. Então, quando nós vamos trabalhar, né, dentro dessa perspectiva, né, nós vamos colocar os dados inicialmente dentro da camada de entrada, depois as camadas intermediárias, depois a camada de saída. Propriedades das redes neurais. A propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de aprender em seu ambiente, com isso melhorar o desempenho. Nós temos algoritmos de aprendizagem, né, que seria a descrição de como a rede vai realizar uma determinada... O tipo de aprendizado. Nós podemos ter um aprendizado supervisionado, um agente externo já sabe a resposta desejada para o padrão de entrada, e não supervisionado. Uma auto-organização, onde não existe um agente externo indicando a resposta desejada para os padrões de entrada. Treinamento do perceptron. Como treinar essa rede? Né? Através da função de ativação, que pode ser hard limiter, threshold, sigmoide. Então, está aqui, hard limit, threshold ou sigmoide, né? Através aí de equações matemáticas. Então, nós vamos alimentar essa rede. A entrada, né? Aqui nós temos uma sigmoide, né? E a resposta objetiva, e ela vai se reconectar, ela vai se retroalimentar e vai apresentar novos resultados mais aprimorados. As limitações, né, dessa metodologia, aí, no caso, seriam as caixas pretas, né, que o conhecimento fica distribuído pela rede, não é uma posição
pontual, dificultando um pouco a interpretação, e o tempo de treinamento, né? Na backpropagation, por exemplo, pode ser muito lento. São necessários milhares de ciclos para se chegar ao níveis de erros aceitáveis. No caso do treinamento de rede, né, nós vamos colocar e vamos avaliar, né, toda a população que a gente tem, vamos treinar a rede. A epistemologia, né, das redes neurais artificiais, né, seria assim, que outras áreas que colaboram para a utilização das redes, a psicologia, neurologia, neurolinguística, teoria do caos, geometria fractal, teoria dos perceptrons, algoritmos genéticos, fuzzy logic. Então, assim, é um emaranhado de conhecimentos que, unidos, nos proporciona, né, essa capacidade de trabalhar com as redes neurais artificiais. A fuzzy logic, né, reduz o volume de dados, né, para treinar a rede. Então, o desempenho da rede, nós vamos ter, primeiro, um conjunto de treinamento, né, nós vamos colocar dados dentro dessa rede para treinar, depois um conjunto de teste. Né, aqui, as duas formas. Vai entrar a unidade de entrada aqui, nós vamos alimentar a rede com os dados, elas vão trabalhar né, na transferência e vão nos trazer a saída. E o nosso trabalho? Como foi feito o nosso trabalho? Que até aqui eu apresentei para vocês mais ou menos como que seria a metodologia. O nosso trabalho seria desenvolver novos modelos para auxiliar a avaliação de perfis populacionais, ampliar a aplicação das redes neurais conexionistas, com a utilização do modelo em escalas de avaliação psicopatológica, e uma ampliação epistemológica da metodologia em saúde mental. Como nós fizemos esse trabalho? Nós usamos uma população de estudo, né, triadas numa tese de doutorado da autora, né, realizada na Unicamp, a religiosidade como fator de proteção contra a depressão e patologia oncológica da mama, que foi feita por mim, por Dr. Joel Giglio e por Dr. Marcos Pacheco de Toledo Ferraz. Nós selecionamos 130 pacientes com neoplasia mamária, foi introduzida a escala de Beck, que é uma escala para depressão muito famosa. E por que essa escala? Porque ela é amplamente utilizada em pesquisas em todo o mundo e é usada até hoje. A metodologia ainda dentro dos instrumentos, né? O professor Dr. Arnaldo Dalpino criou um programa de redes neurais tipo feed-forward, treinada com algoritmos genéticos no ITA. A arquitetura da rede foram 21 neurônios de entrada, 6 neurônios na camada intermediária e um neurônio de saída. Os neurônios de entrada iam corresponder com as perguntas da escala de Beck. A escala de Beck tem 21 questões, então essas questões foram as. A saída da rede foi a soma dos scores de cada questionário respondido pela população. Então, nós usamos a própria entrada com as questões e as respostas como saída. Então, nós fixamos, né, a entrada e a saída para caracterizar aquela população. Foi utilizado, então, a proporção de 2/3 para treinamento da rede e 1/3 para validação da rede. A análise estatística foi feita com retiradas graduais de questões da escala, repetindo-se o procedimento, com a arquitetura da rede alterada para 20, 6 e 1. Com a retirada dessas questões, foram identificadas mais relevantes para a população através do estudo de erro quadrático médio, ou seja, através disso, nós conseguimos determinar um perfil através dos construtos que fazem parte da escala de Beck. Como isso, né? Nós tivemos a possibilidade de conhecimento das questões com maior ou menor relevância para aquela população estudada, porque na medida que nós jogamos aquela população toda dentro da rede neural, nós fixamos, né, aquela população na rede neural, foi feito um gráfico daquela população, e aí foram retiradas de uma em uma. Nós fomos retirando uma questão e avaliando o erro quadrático médio. 2 questões e avaliando o erro quadrático. E com isso, nós tivemos, então, que assim, quais eram as questões que mais se distanciavam da população de estudo. Assim, nós tivemos quais que eram as questões mais relevantes para aquela população. Com, então, o resultado, nós então, vamos avaliar qual o construto que está estruturado aquela questão e vai ser uma análise qualitativa da população estudada. Então, todas as questões, avaliação do treinamento, né, após 3.000 gerações, aqui está, essa é a população fechada, né, a população, os 21 questões da escala de Beck estão aqui. E esse é o gráfico dessa população.
as questões 12, 8, 6, 7 e 1, elas deram um erro muito grande, tá? Ou seja, a questão 12, existia um erro quadrático médio de 4,37. A sociabilidade, interação e integração social. Essa era a questão. Eu não perdi o interesse por outras pessoas, eu estou bem menos interessado em pessoas do que antes, eu perdi boa parte do interesse em pessoas e não ligo para elas. Eu perdi todo o interesse pelas pessoas e elas pouco me interessam. Então, essa era a questão de Beck, né, de sociabilidade e interação social. Essa questão, quando nós tiramos daquela população, fez uma diferença muito grande. Ou seja, a interação social, a integração social para essa população foi bem importante. Sem a questão 12, nós temos aqui já começa um distanciamento. A questão 8, o erro quadrático médico, 5,31, o autojulgamento e a autocitação. Então, a questão era essa, eu não me sinto pior do que qualquer outra pessoa, eu me critico muito por causa dos meus erros e meus fracassos, eu me acuso por tudo que acontece de errado e eu sinto que tenho muitos maus atos. Então, essa questão também foi uma questão muito importante para essa população. Então, a autoestima da população também tinha um aspecto preponderante aí, porque quando se tirou essa questão, distanciou muito da média da população, do gráfico da população. Vai mais uma aqui, sem a questão 8. A 8 já se afasta bem mesmo, né? O erro quadrático médio, né? 8,21, ansiedade antecipatória, sentimento autopunitivo, culpa inconsciente, né? Eu sinto que não estou sendo castigado, eu tenho um sentimento de que alguma coisa ruim pode acontecer para mim. Eu sinto que eu estou sendo castigado ou serei castigado, e eu sinto que eu mereço ser castigado, né, e eu quero ser castigado. Então, você vê, essa é a questão. A população respondeu essa questão. Ela ficou dentro do gráfico. Na hora que nós retiramos essa questão, deu um tremendo erro. Então, essa questão descaracteriza toda a população. Então, ela é muito relevante para aquela população. Está aqui, tem a questão 6, já bem distante também. E a questão 7, né? Então, nós vamos ter um erro quadrático médico bem grande, né, bem alto, né, a baixa autoestima, o afeto por si mesmo, o humor deprimido, né, um erro quadrático médico aí médio de 9,68. Então, essa questão, retirando essa questão, ela vai fazer uma diferença imensa na população. Qual que é a questão? Eu não estou feliz, eu me sinto triste e deprimido, eu me sinto triste e deprimido e não consigo me livrar disso, eu me sinto tão triste e infeliz que isso se torna doloroso, e eu me sinto tão triste e infeliz que eu nem consigo suportar. Quer dizer, aí tem um score, né, de 1, 2, 3, 4, dependendo aqui da gravidade da então, está aqui a questão 1. E a questão 21, que seria a questão da sexualidade, que é óbvio, né, nós estamos lidando com uma população de câncer de mama, uma população que está passando por uma mastectomia. Então, assim, a questão da sexualidade é uma questão muito importante nessa população, ela interfere diretamente. E qual que é o próximo passo nosso? A comparação, né, dos dados obtidos com uma população entrevistada com uma escala ONU, no caso a Hamilton, avaliar o perfil de outras populações com os mesmos construtos e o mesmo procedimento, tendo assim uma escala padrão, né, determinada pelas próprias redes neurais. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Agradeço, um abraço.